Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Amém, glória a Deus, uma boa noite a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém, sejam bem-vindos a mais um tempo de adoração
na nossa comunidade, na casa do Senhor. Que você esteja com o coração aberto e disposto a adorar esse Deus maravilhoso que tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas. O Deus que, como nós cantamos, merece toda honra, glória e louvor, que sejam dadas a Ele eternamente e que sejam dadas a Ele nesta noite por todos nós, Igreja do Senhor. Então que possamos estar adorando a esse Deus maravilhoso. E eu quero lhe convidar a se colocar de pé para lermos um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 112. Então, Salmo de número 112. O Salmo de número 112, ele vai falar sobre a felicidade de quem teme a Deus. Você teme a Deus? Você é feliz nesta obediência e neste temor a Ele? O Salmo vai falar sobre isso. Amém? Diz assim: aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado e será tido em memória eterna. Ele não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração, bem firmado, não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Você teme ao Senhor? Você tem tido alegria, prazer em cumprir, em conhecer e em obedecer os mandamentos do nosso Deus? Você tem se alegrado nele? Tudo isso são características, bênçãos daquele que teme a Deus, daquele que confia no santo nome do Senhor. Que você possa experimentar de tudo isso que nós lemos, experimentar essa felicidade que só quem conhece a Deus e o teme, o segue e o obedece pode experimentar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e maravilhoso, e o Senhor nos concede tantas bênçãos e maravilhas, Pai, que nós não merecemos, mas sabemos que tudo isso, Pai, é alcançado a partir de um coração disposto e humilde a Te adorar, a Te obedecer, a se submeter à Sua vontade. Queremos aqui, Pai, com este mesmo coração aberto e humilde, dizer que nossas vidas estão rendidas a Ti, Pai. Estamos aqui com o coração rendido ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso eterno Pai, e a quem
entregamos as nossas vidas, as nossas mentes, os sentimentos, os nossos sonhos, as nossas famílias, os nossos ofícios, tudo que temos, Pai, entregamos. Ó Senhor, nós assim oramos diante do Senhor, e quem coordena, quem opera no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que pelo sangue derramado na cruz, nós fomos chamados da morte para a vida. E isso não é uma metáfora, não é uma história inventada pelos judeus, mas é uma realidade eterna. O Cordeiro de Deus entrou no campo de batalha, ali, naquele lugar onde nenhum homem poderia vencer, e quebrou todas as cadeias que aprisionavam a humanidade desde a queda. Portanto, cada suspiro de gratidão, cada louvor entoado é um eco do triunfo que foi ouvido lá na cruz. Está consumado. Aleluia! Vamos celebrar o nosso Senhor. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tem obtido eterna redenção. Os grilhões
livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de Aleluia, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Nome que é sobrenome. Há nomes que evocam o poder humano. Nomes que carregam memórias. Há nomes que marcam eras. Mas apenas um nome. Apenas toda a eternidade. Só o nome de Jesus. Neste nome há poder para salvar. Neste nome há poder para curar. Neste nome há poder para libertar. Há poder para trazer vida em abundância. Neste nome há poder. Queremos declarar o teu nome, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Como Jesus.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Suas vozes da igreja agora, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Aleluia! Cercados pela tua bondade, nós cantamos. Não porque não existam mais problemas, mais lutas ou mais inimigos, mas porque a tua presença, Senhor, transforma qualquer e todo cenário em esperança. Enquanto vivermos, haverá motivos para adorar. Louve ao Senhor. tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvo nos vales, louvo nos montes, louvo nos dias.
ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Senhor, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Enquanto houver fôlego, que a nossa alma te celebre, que a nossa língua celebre a tua justiça, como diz o salmista, enquanto nós vivermos. Você pode baixar sua cabeça por alguns instantes, orar ao Senhor aí onde você está, onde os olhos humanos só veem impossibilidades. Ali no chão árido do deserto que muitas vezes nós nos encontramos, ali naquele lugar, nesta mesma situação, onde tudo parece se extinguir, o nosso Deus, Ele se levanta e abre as veredas invisíveis. Onde não há estrada, Ele desenha caminhos. Onde há a sombra da escuridão, do medo, da dor, da ansiedade, tenta engolir a esperança, Ele se revela como a luz que jamais se apagará. O nosso Deus, o Deus da nossa vida, é o Deus que transforma a solidão em encontros. É o Deus que transforma a noite em alvorada. É o Deus que transforma lágrimas em canção. É o Deus que opera em todos os desertos da nossa vida. E é este Deus que está aqui hoje à noite, operando em nosso meio, operando em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Ele se move entre nós e nós o adoraremos. Continuaremos adorando o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Outras vezes. Meu Deus. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Este é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem disse que era para sentar? Estão cansados? Vamos ficar de pé? Ó, quão bom e quão suave. É hora de nós cumprimentarmos uns aos outros. Momento de comunhão. Sai do seu lugar. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Cumprimente o seu irmão. Vamos nos confraternizar nesse momento. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa é cheia da sua glória, tem muita bênção e muita vitória. Dia ficou lá fora, na nossa cidade, andamos embora, é muita bênção aqui na casa do Senhor. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia Da sua glória, tem muita bênção, da bênção, tem muita vitória. da vitória. Profecia, ficou lá fora, Lá fora, na nossa cidade, vamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Quão bom e quão suave viver em comunhão. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos agora podem sentar por um instante. Sejam todos muito bem-vindos para nós. Você que está conosco pela primeira, segunda ou terceira vez, você que nos visita, para nós é uma alegria, uma honra recebê-lo em nosso meio. Fique à vontade, tá?
sinta-se à vontade. Que Deus continue abençoando a sua vida. E agora, mais um momento faz parte do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Ao som de mais uma canção, você tem a oportunidade e o privilégio de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Glória a Deus, amém. Meus queridos, só um aviso rápido: após o nosso culto nós vamos ter cantina, tá? Então, ao finalizar, por favor, não vá embora logo, né? Aproveite esse tempo lá atrás, além de se deliciar com o que estará sendo oferecido lá na cantina, você tem a oportunidade também de conversar com seu irmão, né? De ter um momento ali de comunhão com mais tempo, tá bom? As crianças, vamos. Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém, glória a Deus. Vamos orar pelas crianças. Igreja, estenda as mãos aqui para frente. Sempre é um momento de muita alegria ver as crianças da nossa igreja, todas engajadas, né, vindo ao culto e se alegrando
em estar aqui na casa do Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada uma das crianças que está aqui. O Senhor conhece, sonda o coração de cada uma, Pai. E eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos em cada uma delas, Senhor. Para cada uma delas. Que o Senhor possa abençoá-las nesse tempo de salinha em que elas estarão ali. Que o Senhor esteja conduzindo cada momento e que elas possam se alegrar, Pai, em aprender e conhecer mais da Tua palavra. Abençoa também os nossos irmãos e irmãs que estarão ministrando, Pai, nesse tempo. Cuida, Deus, e abençoa em todo o tempo. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Oi. Amados, eu queria um pouco da atenção de vocês. Em 2023, a nossa igreja abraçou uma família. Essa família era da igreja, de uma igreja em Fortaleza, e ele fazia seminário aqui e esteve aqui em nossa igreja, e Deus orientou para congregar conosco. Irmão Harrison, sua esposa Carla e sua filhinha Clarice. O Harrison, eu acredito que os irmãos lembram. Vem aqui, Harrison, por favor. O Harrison, ele tem um chamado missionário para a Turquia. Creio que os irmãos lembram, né? Estão lembrados? O Harrison já esteve aqui em nossa igreja várias vezes. Nós abraçamos, nós adotamos o Harrison. O Harrison faz parte da nossa comunidade, membro da nossa igreja, e nós o adotamos como missionário. A igreja, né, mensalmente dá uma oferta para ele, e o Harrison está indo para a Turquia. Anteriormente, o projeto de Harrison era ir direto para a Turquia, mas no final do ano passado, devido às mudanças políticas na Turquia, tivemos alguns problemas com vistos, né, Harrison, toda essa situação, e ele teve que buscar uma rota alternativa. Próximo mês, eles estão indo cumprir o chamado missionário com os povos turcos. Só que ele vai para Kosovo, uma outra cidade, uma cidade Prizren. Ele vai falar melhor para vocês, né? E hoje é o penúltimo culto que o Harrison está conosco. No próximo domingo nós estaremos orando e enviando o Harrison para trabalhar com os povos turcos. E a partir desse contato com o Harrison, né, nós recebemos ano passado a Crossover Global, aquela agência missionária que trabalha com povos não alcançados, né? E fizemos um compromisso e já iniciamos a partir desse mês uma manutenção, uma sustentação de implantar uma igreja num país não alcançado. Fizemos um compromisso com eles, não sei se vocês irmãos lembram, né? No ano passado, e nós assumimos esse compromisso. Então a primeira igreja batista de Crato, além de estar dando esse suporte ao Harrison, eu creio que tem alguns irmãos também que estão, digamos assim, ajudando o Harrison, além de oração, também com a manutenção. Também nós estaremos plantando uma igreja num país, num povo não alcançado, tá? E hoje à noite, com muita alegria, nós vamos ouvir, né, a mensagem da palavra do Senhor com o nosso irmão Harrison, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Então esteja com seu coração aberto. Temos conversado com o Harrison e é muito desafiador, né, a história, o que ele conta, o que está para enfrentar. Isso é muito importante para todos nós. Então nós, como igreja, nos sentimos alegres, felizes,
de apoiar, Harrison, você e sua família. Conte conosco, né, como já tem esses 2 anos aí, né, temos caminhado junto. O Harrison, ano passado, não, em 2023 ainda, ele precisou ir para Curitiba e trabalhou lá em Ponta Grossa e já voltou, e daqui próximo mês ele vai, e assim, só milagre, né? Deus tem aberto as portas, mas o Harrison continua precisando do nosso apoio. Então ele vai trazer a mensagem e no final a gente vai fazer a oração por ele. Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Estava rindo porque eu perguntei para o pastor quanto tempo eu tenho. E aí o pastor falou o tempo que eu tenho. E das últimas 2 vezes eu acabei extrapolando um pouco, mas tenho fé em Deus que hoje eu não vou extrapolar. Que alegria, irmãos, estar com vocês mais uma vez. A última vez, se não me falha a memória, foi há quase 1 ano. E como o pastor Hélio falou, eu e minha família, nós temos um chamado de Deus para o povo turco. Alguns irmãos já conhecem a nossa história, outros irmãos que chegaram recentemente, apenas recapitulando para você. Nós somos nós somos de Fortaleza, moramos um tempo aqui, nos filiamos à igreja e fomos para a cidade de Ponta Grossa para divulgar o desafio entre o povo turco. Por quê? Porque, irmãos, quando falamos de povos muçulmanos, povos não alcançados, infelizmente, ainda nos nossos dias, 42% do mundo, quando falamos de etnias, de povos, 42% ainda não ouviu falar de Jesus. E dentre os povos muçulmanos, que é um dos maiores desafios da igreja, nos nossos dias, o povo turco é o maior desafio para a igreja. É o povo que você tem mais acesso, mas em compensação você tem mais dificuldade. Como brasileiro, nós podemos ir para a Turquia e ficar 3 meses sem a necessidade de visto. Mas quando você pede ou tenta pedir um visto de residência, aí vem toda a impossibilidade. É um povo que é aberto para relacionamento, apesar do islamismo. São bem abertos, principalmente com brasileiros, mas infelizmente totalmente fechados ainda quando se trata da pessoa de Jesus, que até então para eles é apenas Isa, o nome de Jesus no árabe, Isa, e apenas um profeta que veio preparar o caminho para Maomé. E aí estávamos certos. Estivemos na Turquia em 2022. Viajamos para a região de Izmir, a antiga Esmirna. Ficamos lá um tempo. Conhecemos 8 cidades. Das 8, apenas 2 tinham uma única igreja. As cidades que nós visitamos davam um total de quase 600 mil habitantes, para apenas cerca de 28 cristãos. A cidade que nós gostaríamos de ir, Germano, dá certo, meu querido? Eu fiz alguns slides para que os irmãos possam acompanhar um pouco. Nós tínhamos nos programado para ir para uma cidade chamada Hatay.
Hatay foi exatamente a região aonde pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. A antiga Antioquia, uma cidade que fica ao lado da cidade que nasceu o apóstolo Paulo, Tarsus. Mas infelizmente, inclusive Hatay foi a cidade mais devastada pelo último terremoto que teve na Turquia. Cerca de 85% da cidade veio ao chão. Uma região onde os turcos daquela região estão clamando por ajuda. Muitos se decepcionaram até com o Islã, porque disseram: não é possível, nós fizemos alguma coisa, não é possível que Alá... Mas aí nós temos um inimigo real. O que aconteceu? O governo interveio e começou a dificultar ainda mais a entrada. São cristãos, o mundo muçulmano entende que todo ocidental é cristão. E aí eles começaram a dificultar para viajantes de países muçulmanos. O governo até facilita se você quiser morar na Turquia, mas se você é ocidental, eles dificultam de todas as formas, porque pela legislação, se você não infringe nenhuma lei, a Turquia não pode te expulsar. Mas aí eles dificultam de maneira que os ocidentais não consigam suportar ficar lá. E foi exatamente o que aconteceu. De dezembro do ano passado para cá, foram mais de 150 pastores e missionários deportados da Turquia. 150, irmãos, foram em cerca de 25 dias. Alguns não tiveram o direito nem de voltar em casa e pegar as suas coisas para sair. Eles foram convidados a ir no consulado, pensando eles que seria uma renovação de visto ou uma ampliação do visto que já tinham, porque alguns já moravam lá há 18, 20 anos. Quando chegaram com as roupas do corpo, foram detidos e enviados, mandados embora. Então, conversando com a organização missionária, eles disseram: Harrison, está muito difícil, nós precisamos pensar num plano B. Só que Deus nunca tem um plano B. O plano de Deus nunca falha. Nós é que muitas vezes não conhecemos todo o trajeto, mas o Senhor conhece o trajeto. Atos 16 nos lembra muito bem disso, que nem sempre uma porta fechada ela está realmente fechada. Deus tem uma aberta que vai muito além daquilo que nós pensamos. Foi exatamente naquela passagem que fez com que o evangelho, ao invés de se expandir na Ásia naquele tempo, entrasse na Europa. E aí o que acontece? Essa era a região, o mapa da Turquia, a porta foi fechada. Então vamos fazer o quê? Vamos começar a pensar nos países que ficam na fronteira. Só que os países que ficam na fronteira estavam com dificuldade. O que poderia ser melhor seria a Geórgia, porque brasileiros na Geórgia podem ficar até 10 meses sem a necessidade de visto. Mas aí a Geórgia está havendo um conflito interno. Então o nível de segurança está muito baixo e por causa desse conflito, o governo também não está emitindo visto de residência. Então o que nós vamos fazer? A organização começamos a orar e começamos a pesquisar. Fomos para o site Joshua Project. Se você não conhece, esse site é o site mais seguro para que você tenha informações verídicas acerca de povos não alcançados, aonde eles estão, quais os desafios. E aí no site Joshua Project nós percebemos o país de Kosovo, cerca de 700 quilômetros da Turquia, uma região que, segundo dados históricos e bíblicos, foi exatamente nessa região que Paulo foi depois da visão do jovem macedônio. Pode passar, irmão. Um país com uma população de 1.622.000 habitantes, 90% muçulmanos, sendo que Kosovo é de maioria albanesa. E aí na hora que eles comentaram sobre isso conosco, veio a pergunta: mas o Senhor tem nos direcionado para trabalhar com o povo turco, o que nós vamos fazer com albaneses?
E aí foi aonde veio a surpresa. Pode passar, Germán. Esse é o mapa de Kosovo. Pristina é a capital e Prizren, aonde está marcado, é uma cidade conhecida como a cidade mais turca fora da Turquia. Toda essa região fez parte do antigo Império Otomano, que foi o Império Turco. Irmãos, até os nossos dias, nessa região existem 17 mil turcos, sem nenhum missionário entre eles. Consequentemente, nenhuma igreja. A cidade de Prizren só tem uma única igreja, cujo foco é o povo albanês. Ou seja, nos nossos dias nós temos uma comunidade de 17 mil turcos nessa cidade que ainda não ouviu falar de Jesus. Quando disseram para mim e para minha esposa que a nossa ida para a Turquia, porque é lá que está o maior aglomerado de turcos, não seria possível nesse momento, eu confesso para os irmãos que o meu coração desanimou. Por um momento o meu coração desanimou. Mas então o Senhor veio, usou toda essa situação para abrir os meus olhos para uma região que eu nem conhecia. E muitas vezes é assim que acontece na sua vida também. Portas que talvez estejam sendo fechadas nesse momento, ou estejam fechadas nesse momento, é a maneira pela qual Deus está usando essa situação para abrir os seus olhos para uma outra realidade a qual você ainda não estava conseguindo enxergar. Porque Ele é soberano e o seu propósito não vai falhar. Ele é o mais interessado em que todos os povos o conheçam e o adorem. Pode passar, Germán. Aí nós temos um vídeo de aproximadamente 3 minutos para que você conheça um pouco de Prizren. E eu gostaria de pedir a sua atenção. Teria como a gente só diminuir um pouco as luzes aqui na frente, para que os irmãos possam ver melhor? Irmãos, essa mesquita foi construída 100 anos depois que o Brasil foi descoberto.
Obrigado. Então esse é um vídeo que eu achei no YouTube, que mostra um pouco da cidade de Prizren. E irmão, uma região que precisa muito das nossas orações. Muito. Pode passar. Essa é uma foto, uma visão aérea da cidade de Prizren. População 147 mil e poucos habitantes. Turcos 17 mil, como eu falei, 0% de alcançados. Pode passar. Dia 26 de outubro nós estamos com as passagens compradas. Nós não tínhamos o recurso, mas o Deus da missão nunca há de faltar com os recursos necessários para que o propósito dele se cumpra. E dia 26 de outubro pela manhã, eu e minha família estaremos partindo para Prizren. Contudo, pode passar, irmã. Ainda temos alguns desafios como família. Pode passar. O primeiro e o mais importante, adaptação. Nós moramos por quase 3 anos na Inglaterra, trabalhando com muçulmanos e refugiados. Mas eu e minha família ainda não enfrentamos um desafio tão grande quanto o que estamos para enfrentar. Nós estamos indo para uma região onde não tem igreja. Eu não sei se você consegue captar, mas eu estava ali atrás e durante o momento em que nós estávamos falando uns com os outros, dando a paz, abraçando, você consegue parar para pensar quando eu e minha família vamos ter isso novamente? Nós estamos partindo para uma região onde será nós, Deus e vocês, mas ainda assim vocês estarão distantes geograficamente. Espero que nunca nos deixe distante no coração. Então esse é um desafio. Estamos indo para uma região onde eu tenho inglês, comecei a estudar o turco, só que o turco nessa região é a 4ª língua falada. A primeira é o sérvio, aliás o albanês, depois vem o sérvio, aí depois vem uma mistura entre alemão e turco, isso. E o inglês, que é o idioma que eu tenho até o momento, é o 5º idioma. Esse processo de adaptação, quando estivemos na Inglaterra, éramos só Carla e eu. Pela primeira vez nós estamos indo para ficar de vez com a Clarice. A nossa filha, ela é de muito relacionamento. Quando voltamos de Ponta Grossa, toda a memória afetiva da Clarice está em Ponta Grossa. Ela, vezes ou outra, diz: quando que a gente vai voltar para Ponta Grossa? Porque eu estou com saudade das minhas amigas. Domingo passado, quando a gente veio na igreja, que nós chegamos na sexta, eu acho, à noite. No domingo nós chegamos aqui, no caminho, ela disse assim: pai, mãe, será que eu vou conseguir conhecer alguma amiguinha nova na igreja hoje? Clarice ainda não fala inglês. Nós estamos pensando na possibilidade de pelo menos 1 ano para a adaptação da Clarice. Então imagine, você que é mais esposo, líder de casa, imagine o desafio que vai ser para mim ter que segurar o processo de adaptação da minha filha, o processo de adaptação da minha esposa, que também vai estar mais sobrecarregada por causa do processo de adaptação da Clarice. E dentro de tudo isso, eu e Carla tendo que mergulhar no turco, porque nós estamos indo para lá para alcançar o povo turco. E o povo turco não fala, e os poucos que ainda falam alguma coisa não gostam de falar inglês. Os albaneses não têm problema, mas os turcos têm. Então nós temos que mergulhar para aprender o turco o quanto antes. Então todos os dias eu tenho pensado nesse processo de adaptação da Clarice, porque ela vai ver crianças, mas ela não vai conseguir se comunicar com elas. Crianças vão ver a Clarice, mas não vão conseguir se comunicar com ela.
Irmão, vocês entendem o quanto nós precisamos das suas orações? O quanto nós precisamos que vocês segurem a corda? Então, a questão da adaptação é o desafio que nós sabemos que vamos enfrentar. O segundo é a questão dos estudos, que já está incluso. Terceiro é o sustento. O nosso sustento ainda não está completo. No final de outubro de 2023, nós fomos para Ponta Grossa para divulgar esse desafio entre o povo turco e tentar levantar os recursos necessários. O nosso sustento ainda não está completo. E eu não vou entrar em detalhe com você, porque eu não quero que você ligue missões a dinheiro. Porque missões é ligado a amor. O recurso Deus vai providenciar. Nós não sabemos através de quem, mas Ele sabe. É Ele quem toca nos corações daquele que Ele quer usar. Mas o que eu quero que você pare e pense é: vocês têm uma família de irmãos que estão indo fazer o ID de Jesus, mas não somos nós apenas que estamos indo, vocês estão indo conosco. Nós somos um corpo. E o último grande desafio: oração. Sabe por quê, irmãos? Pode passar, Germano. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Essa foi uma frase dita por um grande missionário, Hudson Taylor, que saiu da Inglaterra com 21 anos de idade e levou o evangelho até a China. Pode passar. Um trabalho missionário sólido e duradouro é feito de joelhos. James O. Fraser foi um missionário que fez parte, depois de Hudson Taylor, ele foi para a China através da agência que foi fundada por Hudson Taylor. E ele então foi para uma região, até então o evangelho não havia chegado. Pode passar. A oração move o braço que move o mundo. Charles Spurgeon. E a última: a oração é o poderoso motor que impulsiona a obra missionária. A.B. Simpson. Por que estou falando de oração? Porque, irmãos, é a arma mais poderosa que nós temos. Infelizmente, eu não sei quando isso aconteceu. Eu não sei através de quem isso aconteceu. Mas, principalmente no Ocidente, começaram a ligar missões com dinheiro. E isso criou um bloqueio. De tal maneira que missionários, por muitos, não por todos, mas por muitos, missionários são vistos como pedintes. Missionários, depois que são enviados, são abandonados. Abrindo o coração com vocês, sabe o que é que mais dói, irmão? Quando se está no campo, não é não receber a oferta. O que mais dói é receber a oferta sem nenhuma mensagem para perguntar como vocês estão. O corpo não se separa. A igreja faz a missão. E eu estou falando isso não por causa apenas de nós, mas sabe por quê? Porque dados mostram que no Brasil, eu não vou ter a porcentagem exata nesse momento de cabeça, mas imagine, 50% das lideranças no Brasil, cristãs, estão esgotadas. A réplica é: nós damos tudo pelo bem da igreja, mas quem cuida de nós? São inúmeros os missionários que estão saindo do campo, porque suas famílias foram abandonadas.
Pastores não estão querendo mais assumir o ministério porque suas famílias estão sobrecarregadas. Por outro lado, nós somos uma igreja que ora. São poucos os países em que se ora tanto como se ora no Brasil. Mas qual é o alvo maior da nossa oração? Qual é o objetivo maior pelo meu pedido e o seu pedido diante de Deus? Nós somos uma igreja que ora, mas alguma coisa não está certa, porque o número de missionários tem diminuído. Será que Deus parou de chamar a igreja para fazer aquilo que Ele criou a igreja para fazer? Alguma coisa precisa mudar, e não é em Deus, é em nós, porque nós temos um inimigo que é real, que não brinca de fazer o que ele ainda tem tempo para fazer. Mas em nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos? O que tem sido prioridade na nossa vida? Quando uma igreja ora, mas ora por aquilo que está no coração do Pai, coisas sobrenaturais ainda acontecem. Abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 12. Nós sabemos que Deus é um Deus missionário, e todo cristão é um missionário. Talvez o que Deus tem com você não é você ir até um povo não alcançado. Talvez o que Deus tem com você é, vamos usar a nomenclatura, em Jerusalém, ou em Judéia, Samaria. Mas todo cristão é um missionário. A igreja é missionária. E quando nós olhamos para o livro de Atos, é uma narrativa que, irmãos, eu amo, principalmente por trabalhar com povos não alcançados. Eu amo porque muitas vezes narrativas bíblicas, por causa do nosso contexto, que em muitos aspectos ainda é confortável, a narrativa bíblica ela fica apenas como algo em que nós lemos por ler, e perdemos muitas vezes princípios poderosos, preciosos para a nossa vida e para o avanço do reino. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos aquilo que o Senhor continuou a fazer através do Espírito Santo, através da igreja. E Ele não parou. Até o capítulo 12 nós temos o avanço da igreja depois que receberam o poder para serem testemunhas.
E o capítulo 12 do livro de Atos, ele é crucial dentro da estrutura do livro. Sabe por quê? Porque até o capítulo 12, o evangelho tinha se expandido de Jerusalém, Judeia e Samaria. Mas exatamente no capítulo 13, o evangelho iria começar a se expandir para os confins da terra. E é interessante porque o autor, que é o Espírito Santo, dentro da estrutura, colocou o capítulo 12, se você perceber e analisar direito, parece que do começo do capítulo 12, antes, o último versículo do capítulo 11, com o versículo 25, parece que o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 24, foi inserido para um propósito específico. Eu já tinha lido várias vezes o livro de Atos dos Apóstolos, mas em 2022 eu fiz uma viagem para um treinamento com plantadores de igreja entre povos não alcançados. E até conversei com o pastor Eli e com o Cezinha sobre a realidade desse texto na vida daqueles irmãos. Vamos ler o texto e a gente conversa mais sobre ele, até para não tomar tanto tempo. Diz assim, Atos capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo entre eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados
quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não do homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a refletir um pouco nesse texto tão precioso e a refletir nos princípios dentro desse texto. O Senhor sabe o quanto nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto começa e ele termina nos lembrando de algo. Deus é soberano. Deus é soberano e aquilo que Ele começou a fazer, Ele vai concluir. Porém, dentro desse texto tem algo que nós chamamos de responsabilidade humana. E a nossa responsabilidade humana, demonstrada aqui nessa igreja, está exatamente no amor e na dedicação de uns para com os outros. Porque o inimigo, desde o começo, continua investindo contra a igreja do Senhor. Ele não está sentado de braços cruzados, vendo todas as coisas caminhando para o fim. Ele continua agindo e agindo cada vez de forma mais intensa. O texto diz que por aquele tempo, que tempo? Nessa ocasião, que ocasião? Um tempo em que a igreja, imperfeita como ela sempre foi, porém sustentada por um Deus perfeito, estava crescendo como ela continua avançando até os nossos dias. Herodes se levantou, o inimigo da igreja se levantou. E o que ele fez? Ele passou a espada. O outro ele mandou prender. Quem aqui já estudou história sabe. Irmãos, um soldado romano era mais do que suficiente para prender Pedro. Por que você acha que foram necessários 16 soldados? Não era por causa de Pedro, mas era por causa do Deus a quem Pedro servia, que já havia sido manifesto através da igreja naquele contexto. E aí ele mandou prender Pedro. Só que enquanto Pedro estava preso, porque é engraçado, é interessante, e isso muitas vezes passa despercebido por nós. Quem o inimigo sempre vai atacar primeiro em um conflito? Como que o inimigo poderia tentar destruir tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio? Atacando a liderança. A estratégia continua a mesma. Ele ataca você, ele ataca a mim, mas ataca de forma mais enfática a liderança. Se você pega a história da igreja, região como a Turquia,
que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos falando, viajando pela Turquia, irmãos, a antiga Ásia Menor. O que você acha que aconteceu para que uma região onde o cristianismo dominava, hoje quem domina é o Islã? E não apenas a Turquia, outros países da África também. O Egito. Nós ainda temos um inimigo que é real e não brinca. Se você fizer uma pesquisa em sites confiáveis, irmãos, a igreja do Senhor vem sendo bombardeada. Por que você acha que 50% da liderança das igrejas no Brasil estão totalmente esgotadas com o ministério? Quem está fazendo isso? Por que você acha que muitos e muitos missionários estão voltando do campo, sem haver outros para serem enviados? Instituições de ensino teológico para o preparo estão praticamente vazias de alunos. Isso não é só aqui, é no sul também. Nós estávamos em Ponta Grossa, conversávamos com pastores, irmãos, inúmeras congregações sem uma liderança. Nós temos um inimigo que é real. O problema é que muitas vezes a nossa zona de conforto, porque nós somos confortáveis, quando nós pensamos em outros povos, quando nós pensamos em outras nações, o Brasil ainda é um céu na terra. Na Inglaterra você não consegue ser cristão como você ainda é no Brasil. Você não pode levar a sua Bíblia para o trabalho. Você não pode ser pego orando no seu trabalho. Estados Unidos, em muitas regiões, do mesmo jeito. Mas em outros lugares, irmãos, essa verdade é vivida de uma forma muito mais intensa. Não que ela não seja intensa na nossa realidade. O problema é que muitas vezes a nossa zona de conforto não nos deixa perceber isso com tanta clareza, a realidade. Contei pro pastor Hélio e pro César sobre o pastor Ismael. É um senhor de cerca de 70 anos. O filho dele chegou para ele e disse: pai, eu não aguento mais essa vida de perseguição. Eu estou cansado de fugir e não criar raízes em lugar nenhum. O pastor Ismael, ele é do Sudão. Esse homem, ele já plantou mais de 80 igrejas, entre um dos povos mais difíceis dos nossos dias. Já havia fugido para vários lugares e a família não estava mais aguentando. Nesse treinamento que eu participei, esse senhor foi à frente e disse: irmãos, por favor,
orem por mim e pela minha família, porque eu sei que a minha família não está mais aguentando. E Deus é testemunha do quanto eu amo a minha família. Mas a minha família sabe o quanto eu amo ainda mais o Senhor. E se eu parar agora, como eu estarei diante dele no dia em que ele me chamar? E esse senhor chorava copiosamente. Ele teve que ser retirado do Sudão e enviado para o Egito. Em um mês, irmãos, que ele estava no Egito, ele plantou 2 igrejas. Pastor Ismael é diferente de mim, de você? Não. O problema é que a situação em que o pastor Ismael vive o faz perceber de uma maneira mais real a guerra que nós também enfrentamos. Porque a guerra não é contra o indivíduo, é contra a igreja. É contra o avanço da igreja. E aí o texto diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava intensamente. Se você depois fizer uma pesquisa, esse texto, essa palavra intensamente, em outras versões vai dizer ardentemente, ela tem uma ligação com a mesma intensidade com que Jesus orou no Gólgota, no Getsemane. Agora imagine a intensidade com que essa igreja estava orando. Pela liderança. Agora façamos outra pergunta. Como nós podemos orar com essa intensidade se o nosso coração não estiver transbordando de amor por aquilo que é importante no coração do Pai? Porque a igreja em Atos, que era imperfeita, era uma igreja que orava. Faça um estudo depois e perceba a raiz, a motivação maior das orações que você vê dentro do livro de Atos. Era a glória de Deus, era o avanço da igreja. Senhor, nos dá ousadia para que possamos continuar testemunhando. Confirma com sinais e prodígios, para que creiam, para que saibam que tu e somente o Senhor é Deus. Como eu disse no começo, nós somos uma igreja que ora. A igreja no Brasil é uma igreja que ora e ora muito. Mas qual é a motivação maior através das nossas orações? E aí o texto continua, fala que de repente Pedro é liberto. Quando a igreja ora, coisas sobrenaturais acontecem. A igreja continua avançando por causa da fidelidade de Deus, mas por causa da oração dos santos. E o texto continua, quando fala da libertação de Pedro. Mas o versículo diz que na noite anterior, em que ele estava para ser submetido a julgamento, o texto diz que Pedro estava dormindo.
Faltam 2 meses para a nossa viagem. Diante dos desafios que eu falei para vocês, tem noites que eu não consigo dormir. E o texto diz que antes, até a intervenção de Deus, era nítido o que iria acontecer com Pedro. Como que você consegue dormir naquela situação? Pedro conhecia muito bem em quem ele cria. Pedro não apenas conhecia de ouvir falar, e o texto continua. E aí Pedro é liberto e vai até a casa da mãe de João Marcos. E diz que os irmãos estavam reunidos na casa dela, fazendo o quê? Orando. Orando intensamente. A Deus por Pedro. Quando foi a última vez em que nós oramos dessa forma? Pela liderança da igreja. Aqui, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, até os confins da terra. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos clamar ao Senhor que reavive em nós esse primeiro amor de cuidado real de uns para com os outros. Nós ficamos em uma igreja na cidade de Ponta Grossa. Parecia que tudo estava bem. Até que a esposa do pastor, conversando com Carlinha, disse que não aguentava mais. Estava quase em depressão. Vários irmãos na igreja, num tempo que eles tiveram de oração, confessaram que estavam para desistir, porque estavam na igreja, mas se sentiam sozinhos. Nós precisamos ser essa igreja, não perfeita, mas uma igreja que ora com o coração por sua liderança, uns pelos outros e pelo avanço do reino. E não podemos esquecer que o Deus a quem servimos permanece soberano. Ele não falhou e jamais vai falhar. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade humana em cumprir
o mandamento que Ele nos deixou. Eu tenho a obrigação de amar você como a mim mesmo. Não foi um pedido, foi um mandamento. O seu fardo precisa ser o meu fardo. Vamos ficar de pé? Por favor, irmãos, coloquem o povo turco nas suas orações. Em nome de Jesus. E um outro pedido. Por favor, orem por nós. William Carey pediu isso à liderança e pessoas próximas. Segurem a corda enquanto eu desço. O sustento, o Senhor sabe como vai fazer. E que Ele receba toda a honra e toda a glória. E não esqueça, nós temos um inimigo real, mas temos a arma mais poderosa, que é a oração. Só precisamos fazê-la transbordar de amor por aquilo que realmente importa. E é prioridade no coração de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ninguém ama a igreja como o Senhor. Nós somos teus. Pai Santo, nos ajuda. Nos ajuda para a glória do teu santo e precioso nome. Nós precisamos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, renova em nós o amor que glorifica o teu santo nome, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te damos graças por este tempo em que o Senhor nos fala ao coração através do testemunho, do comprometimento, da entrega do teu filho, desta família. Como igreja local, nós queremos, Pai, que o Senhor nos use para que esta família seja uma representação nossa entre os povos não alcançados. Assumimos diante do Senhor esse compromisso de não apenas interceder por eles, mas de ajudá-los, de apoiá-los, para que eles levem a mensagem de salvação, para que eles levem o Evangelho ao coração dessas pessoas. Sustenta o Harrison, essa chama que foi colocada em seu coração, nós sabemos que vem do Senhor, que essa chama continue ardendo, queimando, entendendo que é o amor do Senhor no coração dele por essas pessoas. Mas sabemos que isso não é exclusivo de uma pessoa, isso é do cristão. Podemos não ter o nosso coração ardendo pelos turcos, mas devemos ter o nosso coração ardendo por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão dentro da nossa casa,
mas que estão perdidos. Portar também com estes. Nosso chamado, assim como o Redson se dispôs a sair daqui, a encarar esse desafio, que a gente possa, aonde nós estamos, cumprir com o nosso chamado. E nesta noite nós oramos por ele, por sua família, pela Carla, pela Clarice. Deus, continua abençoando esta família. Usa esta família para que teu nome seja glorificado. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em cada porta tem um irmão aí com um marca-página. Esse marca-página não vai ser distribuído para todos que estarão saindo. Se você sentiu no coração, eu quero ajudar esta família, eu quero ser um intercessor, eu quero ser um mantenedor. Você, né? Cadê? É César? César aqui, quem está lá? Gabriel, e quem está lá na frente? Wagner? Então Wagner, por favor. Então Wagner lá na frente, César aqui à minha esquerda e Gabriel aqui à minha direita. Por favor, Gabriel, se dirija à porta. Só. Então você sentiu no coração. Então aí tem as informações, tudo que você precisa. Você pode ajudá-lo diretamente ou você pode ajudá-lo também via a igreja. A igreja já faz esse ajuda. Então você pode ajudar via a igreja. Amém? Vamos cantar? Bendizemos nesta noite, te damos graças, ó Deus, pelo desafio feito a nós. Sabemos que a responsabilidade missionária é de todos nós, sairmos da nossa zona de conforto, irmos ao encontro do perdido. Pai, isso só pode ser impulsionado pelo amor do Senhor em nós. Que esse amor possa ser visto na vida de cada um de nós, quando nos importamos uns com os outros e principalmente com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Que a igreja seja despertada, que nós sejamos despertados a cada dia a cumprir com a nossa missão, a cumprir com a nossa responsabilidade. Senhor, é um privilégio abrir mão de nós mesmos e fazer a Tua vontade aqui, em qualquer lugar. Que a Tua vontade em nossas vidas se cumpra, que o Teu amor imensurável, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre a Tua igreja,
agora e para todo o sempre. E a igreja diz: Amém. amém. Deus abençoe a todos.